Imagine que você tem muito dinheiro. Alguém te chama para uma reunião secreta no hotel mais luxuoso de Paris, tranca a porta e te faz a seguinte proposta. O governo está falido e a Torre Eiffel vai ser destruída. Quer comprar os pedaços? Você acha loucura? Pois é, em 1925, 6 milionários acreditaram nisso, e um deles pagou uma fortuna para o homem errado. Hoje, a Torre Eiffel é o maior símbolo do romance e da Europa, mas o que os livros de história não gostam de espalhar é que ela foi construída para ser temporária. Em 1925, ela já estava enferrujando, caindo aos pedaços e custando milhões aos cofres públicos. Os franceses odiavam aquela antena gigante. Foi lendo uma notícia sobre isso num jornal de domingo que a mente de um gênio do crime começou a trabalhar. O nome dele? Victor Lustig. E a fofoca histórica de hoje é sobre como ele executou um golpe tão perfeito que a vítima teve vergonha de chamar a polícia. Já prepara o café, porque se você gosta de histórias reais que parecem filme de Hollywood, você acaba de achar o seu canal. Já se inscreve aí, porque o historiador fofoqueiro vai te levar para os bastidores da maior fraude do século XX. Para um golpe dar certo, você não precisa apenas mentir. Você precisa que a vítima queira acreditar na mentira. Victor Lustig sabia disso. Ele encomendou o papel timbrado falsificado do governo francês, idêntico ao original, e forjou crachás oficiais. Em seguida, ele enviou cartas misteriosas para os 6 maiores comerciantes de metal da França. O convite exigia sigilo absoluto. Se uma palavra vazasse, o negócio estava cancelado. No dia marcado, os empresários se sentaram em uma suíte privada. Victor se apresentou como vice-diretor do ministério. Com a voz calma de quem manda no mundo, ele jogou a isca. Senhores, a manutenção da Torre Eiffel saiu do controle. O governo decidiu desmontá-la e vender suas 7.000 toneladas de metal como sucata. Mas isso é segredo de Estado. Se a imprensa souber, haverá protestos. Preste atenção na genialidade do golpe. Victor não ofereceu a torre de bandeja. Ele fez os milionários disputarem quem teria o privilégio de comprá-la. Entre os ricaços estava André Poisson. Ele era novo na cidade, queria provar seu valor para a elite de Paris. Poisson queria aquele ferro de qualquer jeito. Mas a esposa dele não era boba e achou tudo muito estranho. Por que tanto segredo? Por que esse cara tá fazendo isso num hotel e não num prédio do governo? Poisson começou a hesitar, e é aqui que Victor mostra por que ele é uma lenda do crime. Sentindo que o peixe ia escapar, Victor chamou Poisson para uma reunião particular. Em vez de insistir que o negócio era honesto, Victor fingiu estar desesperado. Ele confessou que o seu salário no governo era muito baixo, que a vida em Paris era cara e que precisava de uma ajudinha. Em outras palavras, ele pediu propina. Acredite se quiser. Quando Victor pediu suborno, Poisson relaxou. Ele pensou, bom, se esse cara quer propina, então ele é mesmo um funcionário do governo. Poisson não só pagou o valor da Torre Eiffel em uma mala abarrotada de dinheiro, como pagou um bônus por fora para o golpista. Meia hora depois, Victor Lustig já estava num trem fugindo para Viena. Ele passava os dias lendo jornais franceses, esperando a manchete explosiva. Governo francês é alvo de golpe bilionário. Mas os dias passaram e nada, nenhuma linha. A polícia não foi acionada. E sabe por quê? Quando André Poisson foi até a prefeitura cobrar a sua Torre Eiffel de sucata e descobriu que foi feito de otário, a humilhação foi tão grande que ele preferiu perder a fortuna em silêncio para não virar uma piada na Europa. O orgulho da vítima protegeu o golpista. Ao perceber que a polícia não estava atrás dele, Victor deu uma risada. O golpe tinha sido fácil, até demais. A ganância do homem combinada com a vergonha de admitir o erro era o escudo perfeito. Então, a mente criminosa dele pensou, por que não fazer de novo? Apenas 6 meses depois, lá estava Victor, em Paris. Alugou o mesmo hotel, usou os mesmos documentos falsificados e reuniu um novo grupo de 6 empresários de sucata. A história se repetiu quase que perfeitamente. Ele fez o mesmo discurso dramático, criou a mesma tensão, mas dessa vez ele cometeu um erro. Ele subestimou a vítima. Um dos empresários não engoliu essa historinha. Em vez de abrir a maleta de dinheiro para pagar a propina, ele foi direto para a polícia denunciar o esquema. Mas prender Victor não era fácil. O cara tinha um faro afiado para o perigo. Quando a polícia francesa invadiu o hotel para prender o suposto vice-diretor, Victor já tinha sentido o cheiro de armadilha. Ele abandonou o disfarce, pulou em um navio e fugiu da Europa antes que as algemas chegassem. Depois disso, a lenda de Victor só cresceu. Ele fugiu para os Estados Unidos, onde se tornou o maior falsificador de notas de banco do país. O cara era tão absurdamente ousado que chegou a enganar até o mais temido mafioso, Al Capone, e saiu vivo para contar a história. Bom, mas como todo golpista, a sorte uma hora acaba. Anos depois, o serviço secreto americano conseguiu finalmente capturá-lo. Victor foi mandado para a prisão de segurança máxima de
de Alcatraz, onde morreu em 1947 de pneumonia. E pro final dessa história ficar ainda mais bizarro, no atestado de óbito oficial de Victor, feito pelo presídio de Alcatraz, o funcionário precisava preencher o campo profissão. Sabe o que ele escreveu lá? Vendedor aprendiz. Uma ironia final para o homem que teve a audácia de vender o maior monumento do mundo 2 vezes. E aí, sendo bem sincero, com o talento que esse cara tinha para manipular as pessoas, você acha que cairia na lábia de Victor? Confessa aí pra mim nos comentários. E se você gostou dessa história que tentaram varrer pra debaixo do tapete, não esquece de deixar o like e se inscrever no Historiador Fofoqueiro. Ativa o sininho, porque o que não falta na história do mundo é segredo sujo. Até a próxima.